Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou fazer dois vídeos aqui hoje. A gente não vai contar com a presença do Vitinho hoje, ele teve um problema no trabalho e por isso a gente vai deixar para provavelmente amanhã e quarta-feira para falar sobre o derby. Esse primeiro vídeo, se você chegou aqui de gaiato, você é novo no canal, primeiro, não se esquece, você curte conteúdo dos clubes paulistas, tá? Não é só sobre o Corinthians, mas se você curte um conteúdo de descontração, mas também de opinião séria, tal, sobre os jogos, de uma molecada aí que tá eu, Vitinho, e a gente sempre traz alguém novo, já trouxe o Renan como santista. Se você tá afim aí de acompanhar um canal novo que, se tudo der certo, vai crescer bastante, deixa o like, siga a página aí, se inscreve aí, não custa nada, só se inscrever já ajuda bastante. Comente aí também ideias de vídeos e o que você acha sobre o tema de cada vídeo. E bora lá falar primeiro. Eu queria fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre a análise do jogo do Corinthians, né? O time reserva do Corinthians, mas eu decidi primeiro fazer um vídeo sobre o Osmar Stabile, o presidente interino do Corinthians, porque eu quero fazer esse vídeo porque eu percebi que não teve repercussão suficiente o que o Osmar Stabile fez para a Rádio Bandeirantes, tá? Primeiramente, posso não ser um grande fã de todos ali da Rádio Bandeirantes, mas olha, parabéns. Parabéns pelo que eles fizeram. Se você não viu a entrevista, veja a entrevista. Eu não vou colocar aqui porque eu poderia até fazer um react, né, da entrevista, mas é complicado, cara. É complicado pra dar copyright e tudo mais. Mas eu queria muito. Inclusive, a gente começou a fazer live na Kik. E se tudo der certo lá na Kik, a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo. Mas, por enquanto, eu não vou fazer. Se você viu a entrevista coletiva, não é entrevista coletiva, mas entrevista lá na Rádio Bandeirantes do Osmar Stabile, você vai saber o que eu tô falando, tá? Primeiramente, eu vi entrevista lá de 1 hora mais ou menos, vi inteira praticamente, antes de dormir ontem. E, cara, primeiro de tudo, parabéns pros caras da Bandeirantes, como eu já falei. Botaram o cara na parede, botaram o Osmar na parede, ficaram revoltados. Eu acho que é o Pretzel, cara, o Pretzel, assim, eu vejo ele no Twitter às vezes, e ele na Bandeirantes, cara, impecável, impecável. Ele rebateu, ele falou na cara do presidente, e ele representou, pelo menos, ele representou mais, eu acho que ele nem é corintiano, mas ele representou mais a torcida corintiana do que muitos aí que se dizem corintianos, né? Ele rebateu bastante. O Osmar Stabile claramente um absurdo que a gente vê, tanto do Osmar como do Armando Mendonça, e o Tuma também. Cara, é absurdo o como esses caras têm medo do Andrés Sanches. Esses caras têm medo do Andrés Sanches. Parece que eles estão falando do Al Capone. É impressionante. Não é possível, em sã consciência, não é possível que esse Andrés Sanches ele só seja forte no Parque São Jorge. Só força política não é possível. Porque mesmo o cara forte politicamente, as pessoas batem de frente. Se você tá num mau momento, se você pisa na bola, mesmo você não sendo forte, e você vê que as coisas estão desmoronando. Tá desmoronando. Descobriram o cartão corporativo que estava sendo usado do Andrés. Ele falou, realmente, eu usei sem querer. E usou várias vezes sem querer, para uso pessoal. E aí ele devolveu o dinheiro que o certo era para devolver. Mas o certo era devolver com correção, né? Já começa por aí. E ele devolveu o que descobriram ali, devolveu. Mas não cavaram tanto. Não cavaram tudo que podiam cavar para ver se... Porque o certo era assim, não devolve agora não. Vamos conferir o que mais você gastou, desde o seu primeiro dia de gestão até o seu último dia dos 2 mandatos. Vamos ver primeiro o que você gastou e depois a gente calcula o quanto que você tem que devolver. Esse era o correto.
Mas saiu lá, 10 mil. Não, eu vou devolver. E devolveu. E devolveu. Sem uma correção. Passou anos e anos e anos e não fizeram uma correção de juros ali. Que os 10 mil, o certo, porque o Corinthians, quando pega as 3 milhões com o empresário amigo do Andrés, do Ilho, quando o Corinthians pegava 3 milhões, e em 2 anos virava 10 milhões. Então é esse o cálculo que tinha que fazer com o André Sanches, né? Mas beleza, ele falou lá, não, vou devolver. E aí ele devolveu, né? E é impressionante que, assim, além disso, o MP tá investigando para mais coisas ali do André Sanches, do Ilho, e ainda o pessoal tem medo. Impressionante. Porque para falar do Augusto, e corretamente, para falar do Augusto, todo mundo é um leão. O Osmar Stabile, um leão na entrevista. Para falar do Augusto Melo, olha, porque roubou, porque 8 mil ingressos, e porque tal, porque não tinha nada, é terra arrasada, cara, assim, é pra falar do Augusto, nossa, mas é um macho, é um machão, o cara é um leão, o cara fala do Augusto Melo de uma forma que assim, ó, eu vou destruir porque tudo tava errado, porque teve a invasão, porque tentaram dar um golpe, não sei o que, tal. Ah, mas e o Andrés? Não, mas tem que averiguar. Não, mas ele admitiu. E os caras da Bandeirantes ali, ó. Não, mas ele admitiu. Não, eu sei, mas tem que fazer um processo legal, porque não sei o quê. Processo legal. Ah, entendi. Ele admitiu que roubou e só porque ele devolveu, tá tudo certo. Tá tudo certo. E, cara, a entrevista do Osmar, não só isso, tá? Não quero me prolongar, mas teve muito da parte do Andrés e do Ilho, os caras da Bandeirantes pressionando, e aí, não, mas presidente, mas e se você, no seu lugar, você teria que punir ou não tem que? Tem que averiguar. Não, mas não tem que averiguar. Ele falou que ele pegou e devolveu. Tem que ter a punição ou não tem que? Vejamos bem, não sei, tudo é conversa mole. Tudo com esses caras é conversa mole. Falou de André Sanches, é conversa mole. Os caras têm conversa mole. Os caras inventam, não, a gente tem que fazer o processo legal, tem que fazer tudo certinho, porque o core, não sei o quê. E os caras da Bandeirantes foram perfeitos. Porque eles falaram assim, mas calma aí, e o contrato do estacionamento? Porque o contrato do estacionamento era horroroso. Ah, tá. Mas quem que fez o contrato? Aí porque eles perguntaram assim pro Osmar, há quanto tempo você tá no Corinthians, no conselho? Aí ele falou, desde 2003. Aí eles falaram assim, mas como que o senhor deixou o Corinthians chegar nesse nível, sendo que você tá lá desde 2003 no Core, no conselho, fazendo a averiguação de todos os contratos e tudo mais. Aí ele se enrolou, no final ele quis dizer, ele se enrolou tanto. E aí no final ele falou assim, não, porque vai da boa vontade do presidente apresentar os contratos que fechou, né? E aí os caras falaram assim, não, mas calma aí. Beleza, então você quer dizer que quando fechou o estacionamento, não falaram pro Core, certo? Beleza, já, olha aí, já tem uma gestão temerária. Porque se os caras falam que o correto é todo o contrato que o clube, que ele falou, não, eu, por minha parte, todo o contrato que eu trago pro Corinthians, eu vou lá e apresento pro Core. E aí, no caso, ele admitiu que foi, acho que o Roberto de Andrade, quando fez o contrato do estacionamento, ele não levou pro Core. Já tá aí uma gestão temerária. Um contrato que ele mesmo critica, e aí ele falou que a renovação foi feita pelo Duílio, que também não levou pro Core. Ou seja, 2 gestões temerárias sem punição, sem reprovar contas. E outra coisa, ele falou na entrevista que o Augusto tem que ser expulso do clube, não só por causa do caso da Vaidbet, mas também porque as contas dele foram reprovadas. Lindo, discurso lindo. Sabe quem mais teve as contas reprovadas? O André Sanches. E sabe qual foi a maracutaia que os caras fizeram? Que a gestão, que era quando era para eles reprovaram as contas do Andrés. Só que quando reprovou, o André já não era presidente mais. Por quê? Porque veio pandemia. E aí eles prolongaram pro ano seguinte. E no ano seguinte o Andrés já não era mais o presidente. Mas cadê a punição? Beleza. Vamos expulsar o Augusto? Vamos. Mas vamos expulsar o Andrés também.
né? Já porque ele teve as contas reprovadas, mas com esses caras não adianta, eles não falam assim. E aí, pra piorar, além de tudo, antes disso, da piorar, antes disso, falaram do sócio torcedor, e ele, não, porque eu sempre fui comprometido com a reforma do estatuto. Aí os caras falaram assim, beleza, então você acha que o torcedor tem que votar? Olha o absurdo, e isso foi uma falha da Rádio Bandeirantes, que eles não prolongaram isso. O Osmar Stabile simplesmente, ele me solta assim, eu acho que tem que o sócio fiel torcedor tem que votar, mas tem que ter um peso diferente. O peso do sócio do clube tem que ser maior do que o sócio torcedor. Ninguém tá repercutindo isso. Ninguém tá repercutindo esse absurdo que ele falou. Os velhos, sabe o que ele quer dizer? Sabe o que ele ainda falou que tem clubes da Europa que fazem esse esquema. Sabe o que ele quer dizer? Que o clube social ainda tem controle. Por que ele quer fazer? Ele quer colocar ali 90% ali pro sócio do clube ter poder de voto, ou sei lá, 80%, 70%, e o restante ser o fiel torcedor, os 10, 20, 30% ser o fiel torcedor. De que adianta? E tome cuidado, fiel torcedor, porque os caras vão fazer a reforma do estatuto com essa prerrogativa, falando que o sócio torcedor, fiel torcedor, tem que ter o voto, mas não com o peso tanto necessário. O peso maior tem que ser do sócio do clube. Os velho barrigudo lá do clube, que fica jogando bote, que fica fazendo churrasco. E é isso, esse é o problema. Ninguém pegou isso na entrevista do Osmar Stabile, ninguém pegou. E ele falou isso e os caras não deram bola, acabou deixando passando batido. E ninguém levantou essa bola. Ninguém levantou essa bola. Inclusive, eu até acho que eu vou pegar o corte e vou postar no meu Twitter, marcar os caras da Identidade Corintiana e de outras páginas, porque isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Ele vai querer implantar o sócio-torcedor votar com um peso mínimo. Um peso mínimo. Ou seja, mesmo que o fiel torcedor vote, os caras é muito inteligente. Porque eles sabem que se o fiel torcedor votar, não vai ser unanimidade. Lançou André Sanches e sei lá. E sei lá, mano. André Sanches e Augusto Melo. Ele sabe que 90% não vai ser, tipo assim, sócio torcedor. 100% votaram contra a renovação da transparência. Ele sabe que vai ser 70-30, 65. Ele sabe, gente. Esses caras sabem. Eles sabem exatamente. Eles sabem que não vai ser maioridade. E aí vai acontecer que o peso do sócio do clube vai ser muito maior. E aí se juntar ali, deu o André Sanches, a maioria vai vencer. Não importa o voto do sócio torcedor, do fiel torcedor. Vocês estão entendendo o absurdo que é? Então assim, cara, por mais boa vontade que o Osmar Stabile possa ter, por mais boa vontade que ele possa ter, tô sendo até que bonzinho. Vamos supor que o cara seja realmente um cara honesto, alguma coisa ele tem medo. Ele tem medo do André Sanches. Assim como o Armando Mendonça tem, o Tuma tem. Esses caras têm medo do André Sanches. E esse medo, não quero acusar nada e ninguém. Esse medo não é possível que seja só força política. Não é possível. Não entra na minha cabeça que seja só força política. E eu queria estar preocupado só com o time, só com o futebol, mas não consigo. É horrível. Esses caras vão manchar, já mancharam a história do Corinthians, porque a gente é piada entre os rivais. A gente é piada. E esse cara veio com o mesmo discursinho, os caras da Bandeirantes falaram que o Osmar tava, não, porque a minha gestão é a melhor, porque eu sei o que eu tô fazendo, porque eu tô colocando pessoas técnicas. Vocês lembram de alguém que falava assim? Eles falaram, os caras da Bandeirantes falaram, ô presidente, o discurso tá igualzinho do Augusto Melo. Aí ele falou assim, não, mas eu não quero que vocês confiem em mim, só olhem e vejam o que vai acontecer, as coisas boas que vão acontecer. Isso, vamos lá, deixa acontecer, não vamos falar nada, não vamos tocar no assunto, não vamos pressionar, deixa trabalhar,
deixa, porque não questionem, porque eu sei o que eu tô fazendo. E depois de 3 anos, mesmo se fizer besteira, mesmo que eu roubar o clube, eu vou estar em Miami de boa, tranquilo, numa boa, e ninguém mais vai lembrar de mim. Foi assim com o Andrés, foi assim com o Duílio, foi assim com o do Alibe, foi assim com o Roberto de Andrade, foi assim com o Augusto Melo. A questão é que o Augusto Melo ainda teve consequência, né? O Augusto Melo ainda teve consequência, que ele talvez vai ser preso. Cara, é um absurdo que fazem pro... E pra fechar com chave de ouro, pra finalizar esse vídeo, fechar com chave de ouro, vamos lá, Osmar, vamos cantar o hino do Corinthians. O hino do Corinthians. Não sei se vocês sabem, o Osmar Stabile como um bom músico, porque ele tem vários vídeos de música, tocando músicas do Corinthians. Ele tem vários. Cara, se você pegar... É que eu não quero pegar aqui, mas, putz, você vê, tem um monte de vídeo dele tocando o seu violãozinho lá e fazendo música do Corinthians. E aí o corintiano raiz, Osmar Stabile, vai cantar o hino do Corinthians e canta errado. Simplesmente, olha, eu não me preparei para pegar o que o Osmar Stabile errou. Deixa eu procurar aqui, porque é um absurdo o jeito que ele cantou o hino do Corinthians, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque foi um absurdo. Bom, tô tentando achar aqui, mas eu acho que eu não vou achar, mas enfim. E no fim eu acabei pegando, dei até uma pausa no vídeo, porque eu peguei aqui o Osmar. Ai, gente, vou dar play aí, eu acho que vocês conseguem ouvir, vamos lá. Eu acho que vocês estão conseguindo ouvir, né? Só não vou mostrar aqui pra vocês pra não dar copyright, né? Olha lá, és do Brasil o quê? O time mais brasileiro. Sexta-feira, coisa linda. Esse é o presidente do Corinthians. Esses são os velhos. Já não bastava o André Negão, que tinha falado que o Corinthians só tinha um Mundial, né? Ainda falou que o Corinthians ganhou Sul-Americana, campeão da Sul-Americana. E agora os mais Stabile. E você pode falar, ô Matheus, mas é besteira, é um senhor de idade. Não, não é besteira. Porque eu que já frequentei a arena muito, hoje eu não posso mais, mas de 2000 e... Eu sempre fui com meu pai, Pacaembu, desde 2021, quando voltou a abrir ali aos poucos a arena, eu venho indo em quase 70, 80% dos jogos na arena. Você que acompanha o Corinthians, que tá na arena todos os jogos possíveis, você sabe todos os hinos de cor, porque você é corintiano de verdade. Porque você vai lá na arena e você canta, você não torce pro clube social, você torce pro Corinthians, pro time do Corinthians. Você sabe todas as músicas, você sabe todos os ritmos, você sabe como apoiar o clube, você sabe o hino inteiro. Você é daqueles igual eu, que de vira e mexe tá aqui trabalhando no computador e vou botar o hino do Corinthians aqui. E você ouve o hino do Corinthians. Esses velhos não. Ah, parece besteira, mas não é. O time mais brasileiro e não o clube mais brasileiro. E é com isso que a gente termina esse vídeo de revolta a esses velhos que eu não aguento mais ver esses caras dominando o Corinthians e ditando as regras e as rédeas, e esses caras aí que vão ficar e passa um, passa outro. E a gente já descobriu, apesar do o meu colega Kaká Catalão aí do YouTube, que ele discorda, ele acha que tem gente honesta lá no clube, e ele tem que entender isso. Nós, que não estamos no clube social, nós não temos esperança em ninguém. Entra um, sai um. Saiu a renovação de transparência, que era a cara da renovação de transparência, que era o André Sanches, e a gente falou, talvez o Duílio não seja tão ruim, ele vem com um papinho mais de boa, é um cara mais calmo, a gente viu no que deu. Aí vem um cara batendo na renovação de transparência, falando que não, tem que comer, porque eu consigo trazer receita, eu não sei o que, e deu no que deu Augusto Melo.
Aí vem o senhorzinho bonzinho, o Osmar Stabile, que não sabe nem o hino do Corinthians. E deu no que deu. Então, cara, eu não tenho esperança nesses caras, eu não tenho esperança nenhuma em quem tá lá dentro do clube social. E enquanto a gente não tirar o clube do Corinthians, o clube esporte, clube Corinthians, da mão desses caras, pelo menos o futebol profissional, nada, o futebol profissional e o feminino, que são duas potências aí dos esportes do Corinthians. Enquanto não tirar esses dois aí da mão desses caras, é um ano sim bom, um ano ruim, ganha um paulistinha ali, sabe? É complicado, velho. É complicado, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, siga a página, se inscreve aí no canal. Tamo junto, já já tem a resenha aí que a gente vai falar sobre o jogo de Corinthians e Fortaleza, beleza? Tamo junto, valeu, gente.